Momento da palavra de Deus. Mensagem da palavra de Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Caleb já está aqui reclinado com a tua cabeça no colo do pai dele. Vamos fazer o seguinte, pegue a tua Bíblia e abre em Atos capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E o versículo que iremos prestar atenção nessa noite, a partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, ou à eira, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. E então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvia-se uma voz que se dizia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Falar de Pedro é se lembrar, e a gente pode ver por diversas passagens, o apóstolo Pedro sendo marcado por 3 vezes, não é? Por 3 vezes ele negou, por 3 vezes o Senhor disse: tu me amas, Pedro. E mais uma vez a gente vê aqui o anjo falando com Pedro por 3 vezes. Então, assim, a gente sabe que tem questões na nossa vida que Deus precisa falar 1, 2, 3 ou mais. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 1, que ele não se cansa de falar as mesmas coisas, até que essas coisas se firmem. E aqui a gente pode ver o apóstolo Pedro tendo uma visão que iria mudar o teu ministério, queria mudar a visão. Por quê? Porque tanto o apóstolo Pedro quanto os demais apóstolos, eles estavam com a sua visão muito em Jerusalém, muito ali na Judéia, muito ali naquele local. E Deus queria que o seu evangelho nos alcançasse. E glória a Deus que chegou até você. Olha que privilégio, olha que coisa maravilhosa, não é? O evangelho nos alcançou, as boas novas do Senhor nos alcançou. O amor de Deus chegou até aqui, Casa Nova, até você que está ouvindo o programa Salva Vidas. Mas perceba que por Pedro isso não iria acontecer. Por quê? Porque ele teve toda a sua tradição judaica. Então ele acreditava em tudo aquilo e todos os seus ensinamentos, apesar de ser pescador, mas toda a cultura era uma cultura judaica, era uma cultura voltada para o judaísmo. E isso fez com que Pedro ficasse com a sua visão apenas naquele local. Isso tem acontecido hoje com muitas vidas, há uma visão local. Mas acreditamos que Deus ele quer ampliar a sua visão. Ele quer fazer da tua visão uma visão mais ampla, uma visão mais madura. E aqui a gente vê o ministério de Pedro mudando por completo. Aqui ele tem uma visão poderosa do céu. Perceba que algo do céu estava vindo para Pedro. E esse algo era algo que ele não estava acostumado a comer,
a ver, a ter contato. E é assim a obra de Deus na minha e na sua vida. Quando Deus ele amplia a visão de uma pessoa que ele chama, normalmente muitas coisas vão te constranger. Você vai ver situações que você não está acostumado, e você vai ter que perdoar, e você vai ter que amar, e você vai ter que cuidar, e você vai ter que se colocar na posição para poder resolver tal situação. Por quê? Porque todo lugar é assim, todo lugar tem a sua cultura, tem o seu costume, e quando a gente deixa que o costume, a cultura, venha prevalecer, né? Venha sobressair, é a palavra certa, acima do teu chamado, você vai ser uma pessoa sim, que vai agradar a Deus, que Deus vai te usar, mas você vai ficar muito limitado. E você que deseja que Deus realmente, ele abra a sua visão, que ele traga esse, eu não vou dizer nem amadurecimento, não é? Mas que Deus traga realmente essa visão ampla, que foi a visão que Deus deu a Pedro ali, e foi uma visão que realmente eu acredito até que trouxe problemas, não é? Entre os demais apóstolos. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus veio apenas para ele, que a salvação, tudo que iria acontecer ali, naquele local, naquele lugar. E foi por isso que Jesus escolheu Paulo. Foi por isso que o Senhor o capacitou, o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele é conhecido como o profeta, o missionário, o apóstolo dos gentios. E foi o que anunciou, foi o que levou as boas novas para muitos lugares. Mas até os apóstolos aceitarem isso, houve-se muitas discussões, e você pode encontrar isso aqui mesmo no livro de Atos, algumas reuniões que o apóstolo Paulo teve com os demais apóstolos, e teve até uma situação um pouco desagradável, mas aí Pedro passou um pouco da sua experiência, daquilo que ele tinha vivido, enfim. Mas Deus ali estava proporcionando a Pedro essa visão que Deus quer te proporcionar, uma visão de amor, de perdão, uma visão do reino de Deus. Essa é a visão do Senhor. Amar quem te odeia, orar por quem te persegue. Esse é o fundamento, não é? De qualquer ministério. Todo ministério, para ser bem sucedido, ele precisa tomar o evangelho de Mateus ali, o capítulo 5, pegar o sermão da montanha e realmente pôr em prática cada palavra, cada versículo do que está escrito ali. E aqui a gente vê em Atos capítulo 10, a história do apóstolo Pedro. Perceba que ele estava saindo para orar, perdão. O objetivo de Pedro ali era uma oração, mas ele sentiu fome. Quantas e quantas vezes, minha filha, meu filho, você estava ali em oração ou em qualquer outro momento e você sentiu fome? Então a fome de Pedro aqui era natural. E o Senhor aproveitou aquela situação, porque diz o texto que Pedro estava, tinha pessoas preparando o alimento para Pedro, diz aqui o texto, e enquanto Pedro esperava, ele pegou no sono. A tradução diz aqui que ele estava em êxtase, ele teve um momento ali de visão. Então, naquele momento o Senhor se revelou para ele, mas ele estava com fome, não é? E quando Deus traz um alimento que ele não estava acostumado, ele realmente, essa seria a atitude de qualquer pessoa, não é? Em rejeitar, dizer, mas Deus, eu não estou acostumado a comer isso, eu não estou acostumado a ver isso. E perceba que o anjo diz assim, mas pega, mata e come. Então o Senhor já estava preparando o coração de Pedro, a mente de Pedro, ampliando a visão de Pedro para coisas que iriam acontecer na casa de Cornélio. Se você pegar, minha filha, meu filho, todo o capítulo 10,
Aqui fala a história de um homem justo, correto, um homem temente a Deus, um homem realmente assim, uma grande referência, alguém que realmente agradava ao Senhor, mas era romano, era um centurião, toda a sua casa, e por conta da visão local de Pedro, não é, da visão local do judaísmo, isso era impossível. Então tem coisas, e já segura, já pega o que Deus quer falar com você. Tem coisas, minha filha, meu filho, que por conta do nosso costume, por conta da nossa tradição, vai acontecer coisas impossíveis de acontecer. Você diz, não, isso daqui não tem como acontecer. Quantas e quantas vezes você já abriu a sua boca? Não, isso daqui não tem como acontecer. Isso daqui é impossível. Não, isso daqui não tem. Então, quando Deus se revela para Pedro, não é? Revela esse lençol, coloca esse lenço cheio de quadrúpedes, não é? E répteis, e diante do lençol, mas era algo que estava vindo do céu, e aí está, minha filha, meu filho, era algo que estava vindo do céu, do Senhor. E aí muitas vezes a gente não entende as coisas que provém de Deus, as coisas que Deus tem para nós, e a gente acaba questionando, às vezes a gente não entende, a gente não compreende, mas ali é Deus já nos preparando, Deus já nos mostrando o que Ele quer da nossa vida. E perceba que quando Pedro ele tem um encontro aqui com esses animais, ele logo revela, expõe uma coisa que era natural de todos os judeus, de todas as pessoas, não é? Que viviam aquela visão ali local. E logo ele rejeitou e disse, não, mas isso é impossível. Aí Deus diz, olha, mas não diga o que é impuro, o que eu purifiquei. E muitas das vezes a gente acaba julgando as coisas pela aparência, mas nós precisamos entender o que está escrito lá em Coríntios, eu não sei se é capítulo 2, do versículo 9 a seguir, ou é o capítulo 9, eu não me recordo muito bem, mas lá em Coríntios fala coisas que desagradam a Deus e coisas que Deus não se agrada, enfim, mas que Deus santifica, que Deus purifica. E o apóstolo Paulo também, em algumas outras ocasiões, ele escreve cartas, eu acredito que é para a carta também aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve acerca do alimento, a importância de consagrar, não é? De colocar, dar graças a Deus, justamente porque a cada lugar que o apóstolo Paulo ia, para Bitínia, para Panfilha, enfim, todos os lugares que o apóstolo Paulo caminhou, tinha-se um costume, não é? Tinha-se uma tradição, e essas coisas fez com que a mente, não é? Até a visão do apóstolo Paulo viesse, a mensagem dele viesse a alcançar mais vidas e mais corações. Então aqui, quando o apóstolo Pedro ele se depara diante dessa visão, ele estava com fome, não é? E é tão bom quando estamos com fome, não é? De conhecer a Deus. E a fome aqui de Pedro era uma fome realmente da comida, mas quando ele vê tudo aquilo, ele acaba rejeitando. Ele diz, mas eu não sei se isso é bom para mim. E aí Deus começa a preparar o coração para a visita daquelas pessoas que o próprio Cornélio estava enviando à casa de Pedro, com o objetivo de ele ir para onde? Ele ir para lá, para a casa de Cornélio, e trazer assim boas novas, e trazer assim tudo que Deus estava desejoso a fazer. Quantas e quantas vidas aos seus olhos são impuras, aos seus olhos possa ser que você diga, não, mas aqui não tem jeito, aqui não dá certo, e Deus assim ama, Deus assim tem um grande apreço, Deus assim tem uma grande admiração, não é? Isso acontece infelizmente,
e é uma palavra tão desagradável que é o preconceito. E a religião tem isso, infelizmente. Não era para ter, mas tem essa questão de preconceito. A gente acha que bom é aqueles que estão ali conosco, do nosso lado, caminhando, e nem é sempre assim. Tem pessoas que realmente que são admiráveis, mas que ainda não conheceram o Evangelho. E o Senhor nessa noite, Ele está te chamando para proporcionar a muitos Cornélios, não é? Que estão desejosos para receber o Espírito Santo, e Deus quer usar você como esse instrumento, assim como Deus chamou Pedro, assim como Deus revelou para Pedro. A primeira coisa que temos que aprender aqui nessa noite: não rejeite o que o céu está te oferecendo. Ainda que às vezes, minha filha, aos seus olhos, aos seus ouvidos, ao seu coração, venha soar como uma coisa imunda, como uma coisa imprópria, como uma coisa que você não está acostumado, mas se é o céu que está te oferecendo, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas aqui fica a dica: ore até você sentir fome. Fome de quê? Fome da palavra, não é? Aqui o apóstolo Pedro, ele orou, mas ele sentiu fome, a fome natural de alimento. Mas é tão bom, e isso eu não sei se já aconteceu com você, essa experiência, mas que você possa praticar e ter isso como experiência na sua vida. Orar até sentir fome de ler a Bíblia. Normalmente as pessoas leem a Bíblia, depois oram e vão se deitar, ou enfim, ali acaba a oração. Mas depois da oração, é muito importante você pegar a palavra, você ler, você refletir. Então que você possa orar até sentir fome de ler a Bíblia. Eu não sei se, como eu já perguntei, se você já sentiu essa experiência em sua casa, mas realmente é uma experiência maravilhosa, porque você está ali orando, conversando com Deus, você está ali expondo toda a sua vida, o que está no teu coração diante do Senhor, e de repente você é tomado por um desejo de ler a palavra, um desejo de ler as Escrituras, e realmente as coisas ficam ali mais claras, as coisas vão realmente trazendo esclarecimento até das coisas que você orou, até das coisas que você colocou diante do Senhor, mas por você não obter nenhuma resposta, não ouvir nenhuma voz, não é? Nenhuma boca abrir na parede e começar a falar, olha, eu sou Deus, ou algo do tipo. Mas quando você pega a Bíblia, você pode realmente ter uma experiência de que Deus vai estar falando com você, de que o Senhor vai estar falando ao teu coração. E aqui a gente vê o apóstolo Pedro, depois que o Senhor pede a ele por 3 vezes. É assim que diz o texto. Mas não diga, vamos ler aqui, capítulo 9, e o versículo é o versículo 15, diz assim: pela 2ª vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não considere impuro. E sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. E aí está mais uma coisa que temos que ter muito cuidado e prestar atenção. Tem coisas que Deus expõe, que Deus nos revela, e que se realmente ficarmos ali insistindo em não receber, porque não estamos acostumados com aquilo, ou não estamos acostumados, ou por causa até do preconceito, não é? Eu não vou falar com aquela pessoa porque aquela pessoa é da igreja tal. Eu não vou ficar com aquela pessoa ali porque é da igreja tal, ela é católica, ou ela enfim, ela congrega ou frequenta em qualquer outra denominação. Isso acaba trazendo separação. E a única separação que Deus quer do homem é a separação do pecado. Do pecado.